seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos bem-aventurados, sejamos sal da terra e luz do mundo, e sejamos perfeitos como o Senhor nosso Deus é perfeito. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, estamos iniciando hoje o capítulo 6 do Sermão da Montanha. E o capítulo 6 do Sermão da Montanha é a oração, é rezar com fé, é a piedade, é a perseverança. Como nós estamos orando? Estamos vivendo o nosso recolhimento em Deus, que a pedagogia fundamental da oração no Sermão da Montanha e a nossa oração diariamente é o nosso recolhimento em Deus. Rezar em silêncio e se recolher em Deus. Que assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para que nós fiquemos atentos para não praticar a justiça na frente das outras pessoas. Por quê? Porque os hipócritas, eles praticavam a justiça, mas era um fingimento. Diziam que viviam a justiça, e assim o é na realidade em nosso cotidiano. Pessoas dizer que está vivendo a justiça, mas para se aparecer. Cuidado, cuidado. A lógica é a humildade, porque os hipócritas não tinham a humildade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a esmola, os hipócritas dão esmola para serem vistos pelas outras pessoas, para serem elogiados, para se aparecer. Mas eles não faziam de coração. E na realidade, em nosso cotidiano, quem dá uma esmola e quer se aparecer, fica divulgando, eu faço isso, eu faço aquilo, é só para aparecer. Cuidado, a esmola é no silêncio. Não precisa mostrar. Está dando esmola, mas não precisa mostrar. Assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a esmola e a oração é a mesma realidade. Os hipócritas gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas praças, para se aparecer, mas não rezava com fé, só de boca para fora. Não tinha amor e caridade, não tinha fé. Não se recolhia, não vivia o recolhimento em Deus. Assim, é só para serem vistos pelas outras pessoas. Assim, não recebe a recompensa de Deus, o Todo-Poderoso. A lógica é rezar na humildade, saber se recolher em Deus, o Todo-Poderoso. Que assim o nosso Senhor Jesus Cristo pede entrar no quarto e fechar a porta. Esse entrar no quarto e fechar a porta é o recolhimento em Deus, é orar em silêncio, é orar com fé. Que todos os seres humanos saibam a orar com fé, porque não adianta nada ficar se aparecendo, andando no meio das pessoas com terço na mão e não reza com fé. Interiormente só tem falsidade. Cuidado, e Jesus está nos orientando no Sermão da Montanha, já no capítulo 6 do Santo Evangelho, para que tomemos cuidado, para não querer se aparecer. A lógica é se recolher em Deus, rezar na humildade e viver a pureza de coração, o coração segundo o coração de Deus, a ética segundo a ética de Deus. Porque se reza, fica se aparecendo,
e não vive a justiça, não adianta nada. A lógica é rezar na humildade e se recolher. Por isso que Jesus pede para entrar no quarto e fechar a porta. É saber viver o recolhimento. E no terceiro é o jejum. O jejum é a mesma realidade que os hipócritas jejuavam. E diziam que faziam jejum e ficavam com o rosto triste, só para serem vistos pelas outras pessoas. Não adianta nada. O jejuar tem que perfumar a cabeça e lavar o rosto. É jejuar como Cristo Senhor nos ensina. Jejuar como Cristo Senhor nos ensina, como a Santa Igreja determina. Não adianta nada se praticar um jejum rigoroso, ficar com o rosto triste e do outro lado fica levantando falso testemunho no próximo, vivendo a falsidade. O que adianta? Não adianta nada. Por isso, jejuar, está jejuando, tem que jejuar, viver o recolhimento em Deus. Por isso que está na literatura do Santo Evangelho. Está jejuando, mas somente o Pai, Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, que o vê. E o Pai te dá a recompensa. Deus te dá a recompensa. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental no Santo Evangelho de hoje é a esmola, o jejum e a oração. Agir na justiça segundo a justiça de Deus. Será que nós estamos sendo justos como o Senhor nosso Deus é justo? Será que nós estamos rezando como o Senhor nos ensina? Será que nós estamos dando esmola como o Senhor nos ensina? Será que nós estamos jejuando como o Senhor nos ensina? Cuidado para não ficar dando esmola e não querer para só se aparecer. Porque na realidade, em nosso cotidiano, nós vemos tantas pessoas assim, que dizem que ajuda o próximo, que dá esmola, mas só para se aparecer em praças públicas. O que Jesus nos orienta é que nós vivamos o recolhimento em Deus, é que nós vivamos a humildade, porque os hipócritas, tanto a esmola, tanto o jejum e a oração, os hipócritas faziam no orgulho. E assim, se as pessoas fazem assim como os hipócritas, está vivendo na hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. A lógica para ter a felicidade em Cristo é fazer na humildade, dar a esmola na humildade, orar com fé na humildade e jejuar na humildade. Saibamos dar esmola, jejuar e orar com fé na humildade. Sejamos humildes, sejamos puros de coração, oremos com fé, amor e confiança, tenhamos amor e caridade e sejamos misericordiosos, sejamos puros de coração. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam humildes, sejam puros de coração, saibam dar esmola na humildade, a orar com fé, amor e confiança, e praticar
tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando na humildade, na pureza de coração, ó meu belo amor, ó Rainha de misericórdia, ó Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos humildes, sejamos puros de coração. Pratiquemos todos os atos de piedade na humildade. Sejamos bem-aventurados, sejamos perfeitos como o Senhor nosso Deus é perfeito. Estejamos dando esmola na humildade, na pureza de coração, orando com fé, amor e confiança, e jejuando como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E estejamos rezando uns pelos outros.